Muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui no Instante News ponto 1. O Papo da Madrugada está de volta. Marcelo Campos, boa noite. Boa noite, Ronaldo Rosas. 2 anos se passaram aí desde o nosso último programa, né? Eu já estava sentindo falta desse papo. E com o Brasil do jeito que tá, assunto é o que não falta, né? É mesmo, tem muita coisa acontecendo, hein? O inquérito que nunca acaba, o escândalo atrás do outro, o que já era de se esperar, né? Com a volta de muita gente ao local do crime, como disse o velho Alckmin, vice-presidente. Tem ditadura da toga, tarifaço, PCC, Lei Magnitsky, prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, escândalo envolvendo o judiciário brasileiro. E, pelo visto, vem muito mais por aí. Pois é, rapaz, parece que o Brasil está sendo passado a limpo, né? E a cada dia tem uma surpresa. Mas realmente, né, como a gente sempre conversou, as coisas estavam muito esquisitas, né? E precisava acontecer alguma coisa para a gente voltar aí a uma normalidade institucional, com cada macaco no seu galho, né? Porque aqui no Brasil, parece que cada macaco largou o seu galho e resolveu se pendurar no galho do vizinho, né? O resultado, a árvore da democracia balança, só que não é pelo vento, né? É pelo peso de quem não respeita a independência entre os poderes. É isso mesmo, viu? Mas eu acho que a grande bomba que caiu sobre o Brasil veio da segunda fase da vaza-toga e das denúncias do ex-subsecretário do governo dos Estados Unidos, Mike Pence. Pois é, são denúncias muito graves, né? E expõem muita coisa. Sobretudo, falhas graves na imparcialidade e na independência do judiciário brasileiro. A Vaza-Toga revelou indícios de condutas questionáveis e alinhamentos políticos de ministros, né? Enquanto o Mike Pence trouxe à tona suspeitas de influência externa sobre decisões e narrativas judiciais. Esses fatores todos minam a confiança pública na Suprema Corte, também reforçam, né, a percepção ou as percepções de politização e colocam em xeque a credibilidade do nosso sistema de justiça. Isso é muito sério. Eu lembro as restrições impostas pelo TSE ao pessoal da direita na época das eleições, como, por exemplo, aquela que ninguém podia falar que o Lula era um ex-condenado. Onde é que já se viu isso, né? O TSE tinha um papel, e é um papel importante, só que extrapolou quando focou apenas, na maioria dos casos, é, focando, né, os políticos da direita. Mas muitos foram condenados por condutas como abuso de poder, improbidade, crimes eleitorais e até crimes contra a administração pública. E ficaram inelegíveis. Um rigor meio esquisito, né? Eu não sei se você lembra daquele deputado estadual, era Francischini, Fernando Francischini, que teve o mandato cassado e ficou inelegível sob a alegação de disseminar desinformação sobre as urnas eletrônicas. E, na época, o TSE afirmava que isso representava um marco, né, no combate à discriminação de fake news com implicações eleitorais, né? Pois é, e agora com essa denúncia do Mike Pence, parece que as coisas não aconteceram bem assim. E aí, ele vai ter o mandato de volta? O que você acha? Olha, teve muita gente que questionou as urnas eletrônicas. E olha, Ronaldo, sinceramente, é um direito de qualquer cidadão. A maioria sempre foi favorável ao voto impresso auditável. Agora tem uma coisa que eu nunca entendi. Por que a resistência, inclusive do próprio ministro Barroso, com relação a esse sistema,
que garantiria a lisura das nossas eleições, né? E o que aconteceu? Pessoas foram penalizadas por disseminarem fake news. Mas quem decidia o que era fake news eram as agências de checagem e parte da grande mídia, que agora nós vimos como eles trabalhavam, né? Muita grana, recebiam muita grana. Você veja que o próprio presidente Bolsonaro ficou inelegível por 8 anos porque fez uma reunião com embaixadores, questionando aí exatamente esse processo eleitoral. Na sentença, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ora, nós estamos falando de um presidente, na época não era nem ex, era presidente da República, que estava no exercício do seu mandato, né? A gente sabe que sempre existiram excessos, mas os excessos têm que ser tratados dentro da lei. E não adianta vir com essa conversa de controle das redes sociais e alteração do marco civil da internet, porque isso não cola, né? Pois é, e aí vem a pergunta, né? Na sua opinião, qual será a solução, hein? Olha, Ronaldo, a solução é até simples. Para mim, a gente só precisa de duas coisas: a identificação por CPF de quem usa as redes sociais e não permitir mais que os anônimos utilizem as redes. E a segunda é o cumprimento das leis que já existem. Simples assim, Ronaldo. Não precisa criar muita coisa, não. Só isso basta. Daí, nesse particular, é bom lembrar que aqui no Brasil não existe formalmente um crime de opinião como uma categoria geral. Ou seja, Verdade. você não pode ser punido apenas por ter ou expressar uma opinião, desde que você não viole as tais leis específicas. Pois é, né? Os nossos políticos precisam ser menos prolixos e agir aí com mais objetividade. Eu acho que todo mundo vai ganhar com isso. Pode ter certeza. Pois é, bem, Marcelo, esse papo de hoje foi só um esquenta, hein? E os próximos programas não serão longos, porque as pessoas não têm muito tempo para assistir. Vamos abordar um tema por programa. Não, eu acho ótimo esse novo esquema, que assim a gente não toma muito tempo do nosso espectador, né? Mas hoje eu só queria deixar registrado aqui, né, depois daquela manifestação dos deputados de direita que bloquearam aí todas as ações no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, e agora o PT solicitou a cassação dos deputados. O Lula também já se manifestou dizendo que é a favor da cassação dos deputados que fizeram é, esse ato lá dentro do Congresso. E ele só esquece que o PT fez exatamente a mesma coisa há poucos anos atrás, né? Aí você vê que o negócio é bem direcionado, né? Tá na cara, só não vê quem não quer, né? Pois Agora, é. é demais. Mas, Ronaldo, a gente só não pode deixar de colocar no final do programa aquele humor característico do nosso papo da madrugada, né? Bem lembrado, Marcelo. E eu vou começar com a reação bem humorada do ministro Gilmar Mendes, o sapo, quando perdeu o visto para os Estados Unidos. Os senhores vão se lembrar, não faz muito, nós víamos por aí as manifestações. O Supremo é o povo. Era uma clara crítica à democracia constitucional. Democracia constitucional envolve limites. Na democracia constitucional não há soberanos, todos estão submetidos à lei. O ministro Barroso falou dos desafios que temos tido. E nós temos falado sobre os nossos desafios institucionais, aqui e alhures. E eu já tive a oportunidade, Barroso, de dizer que poderia estar contando em Roma, em Paris, em Lisboa, agora não em Washington, né? Aí você vê, né, rapaz, esses caras vivem num mundo paralelo. Olha, se eu tivesse no lugar desses ministros, com uma situação que eles estão enfrentando e com a possibilidade de serem atingidos pela lei Magnitsky, eu ficaria muito preocupado. O que está parecendo, né? Essa
aparente tranquilidade, na realidade deve ser um medo danado que eles estão de serem sancionados, sabe? Eles querem demonstrar que não estão nem aí, né? Mas está parecendo, e as notícias que chegam são até preocupantes. Parece que isso não vai ficar bem assim. Bom, isso é coisa para a gente ver mais para frente. Mas o que é inacreditável é que o ministro Gilmar Mendes, há pouco tempo atrás, rapaz, bateu boca com o ministro Barroso, o pau quebrou lá no plenário, pessoal um ofendendo o outro. Dá uma olhada aí. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia, nenhuma. Só ofende as pessoas, ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Para o voto, então, não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Suspensa a sessão, está suspensa a sessão. Pois é. Agora fica todo mundo juntinho, como se nada tivesse acontecido. Na verdade, é uma tremenda vergonha, né? Verdade. Eu ficaria com vergonha, Marcelo, se eu tivesse que levar um bebê reborn para uma consulta médica, como andou acontecendo por aí, hein? Pô, ainda bem que essa onda aí de bebê reborn ficou abafada aí pelos acontecimentos na nossa política e na nossa justiça, né? A gente via cada notícia esdrúxula, né? Gente levando o bebê reborn para o hospital para ser consultado. Cara, onde é que é? Olha, eu acho que tem uma parte da população que está precisando de psicanalista, rapaz. Eu vou te dizer uma coisa, Ronaldo. Se eu algum dia surtar, eu estou falando isso para você que é meu amigo. E se eu surtar e resolver comprar um desses bebês, rapaz, eu vou ficar com a menininha que vem no final dessa propaganda que eu recebi aqui no meu WhatsApp. Dá uma olhada. Esse é o famoso bebê Robório. Mas cuidado, o que ele tem de feio tem de ladrão. Algumas mães do boneco estão devolvendo o ladrãozinho após relatarem o sumiço de objetos valiosos dentro de casa. E para ter o reembolso em dinheiro dos valores subtraídos, basta falar com nossa contadora, Dilma Tiferri. Vamos fazer a conta, 208 mais 41 são 200, não 300, querida, 249. É que ela estava pensando que era 300. E agora em setembro vai entrar o grosso. Então o grosso vai começar a crescer dentro de cada trabalhador com mais força. É muito maior do que a expectativa. Que sabe o limite da sua dor. Finge que não está doendo. Aí, vai dizer que você não ia escolher a Dilminha, né? Quem diria, né? Essa menininha com um neurônio colocado no lugar errado, ela seria presidente dos BRICS. Olha, um tremendo de um investimento, né? Agora é inacreditável, Marcelo. Bem, e depois dessa, né, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para você que está vendo a gente, e Papo da Madrugada na semana que vem. Um abraço. Um abraço para você, Ronaldo, um abraço para todo mundo, valeu mesmo a companhia, e o Papo de Madrugada está de volta.